Incêndios no Pantanal. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se mobilizam para combater o fogo que já causou destruição recorde. Amazonas quer maior patrulhamento contra ataques de piratas nos rios da região. Senado aprova Estatuto do Pantanal. Proposta segue para a Câmara dos Deputados. Minas Gerais busca boas práticas para minimizar impactos da seca e chuvas extremas. Desde 2021, o município utiliza novos critérios para identificar áreas de risco na cidade. De lá para cá, Juiz de Fora não sofreu com óbitos ou mesmo feridos em situações de desastres provocados por enchentes e desmoronamentos de encostas. Oi, pessoal! É em parlamentos como este que são tomadas as decisões que regem a sua vida. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? Os incêndios no Pantanal já bateram recorde de destruição em 2024. E olha que os meses considerados os piores para queimadas, os mais secos, agosto e setembro, ainda nem chegaram. Parlamentares de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, os dois estados que abrigam o bioma aqui no Brasil, estão preocupados. O mais afetado até julho foi Mato Grosso do Sul. A área 4 vezes maior que o território da cidade de São Paulo já queimou no bioma Pantanal em 2024. A gente está diante de uma tragédia terrível, de um desastre como nunca aconteceu. Eu quero deixar isso muito claro, porque as pessoas, é ciclo de cheia de seca. Não é. Nunca teve, né, nesse período em junho, uma seca dessa magnitude. E a nossa preocupação é que nós precisamos de solução imediata, né? O povo está sofrendo, né? Toda a fauna, a flora pantaneira está correndo risco até de desaparecer. A convergência entre fenômenos climáticos e o aquecimento global tem piorado a situação. Segundo dados do Instituto MapBiomas, Corumbá foi um dos municípios mais atingidos pelo fogo. Os moradores da Cidade Branca têm convivido com a fumaça provocada pelas queimadas desde o fim do mês passado. O parlamentar destacou que a ação imediata é acabar com os focos de incêndio. Foram feitas algumas ações do governo do estado, que nós solicitamos com aviões, que reduziu um pouco o impacto, principalmente para as pessoas. Agora, o que a gente tem cobrado bastante é uma ação mais firme, mais efetiva e continuada do governo federal. Acho que é importante esse reforço que já chegou, vai chegar mais aeronaves, mas é preciso que haja, né? Nós precisamos de uma situação agora emergencial. Viralizou nas redes sociais um vídeo da festa do Arraiá de São João, em Corumbá, com o incêndio do Pantanal ao fundo. É uma característica da população brasileira, né, de ser um povo solidário. Eu acho que nós temos que buscar, né, esse mesmo envolvimento, essa mesma mobilização que houve numa tragédia, né, e que nós participamos, ajudamos também o Rio Grande do Sul, com centenas de vidas que foram perdidas, né, desastres também ambientais. Só que, às vezes, as pessoas que não conhecem, né, a realidade do Pantanal não têm ideia do que está acontecendo. Então, a minha manifestação aqui é dizer o seguinte: alguém que é de lá, eu sou nascido, fui criado lá, fui prefeito de Corumbá, represento aquela região e conheço aquela região. Então, o que eu estou afirmando aqui é o que está sendo colocado nas redes sociais é uma parte. Tem uma tragédia muito maior do que aquela que foi vista lá no São João. É muito pior do que isso. Nós corremos, né, o risco de desaparecer uma parte de um bioma. O parlamentar ainda criticou a estrutura do IBAMA da cidade de Corumbá. Eu citei aqui, por exemplo, a vergonhosa estrutura do IBAMA em Corumbá. Tem 7 funcionários, tem 2 carros, 7 barcos, quer dizer, não pode. Não, mas quando precisa pede para Campo Grande, para Brasília, mas esse é o problema, né? Tem que ter uma estrutura lá. Corumbá detém a maior parte do Pantanal e tem que ser tratado de forma diferenciada. O governo de Mato Grosso do Sul declarou estado de emergência na região. O coronel Hugo Dijan, da Defesa Civil do Estado, explicou quais os próximos passos que os municípios devem fazer para obter recursos. O governo estadual tornou concreto pelo Diário Oficial. As portas estão abertas para os municípios solicitarem os recursos no combate aos incêndios florestais.
É importante que isso seja feito. Todo prefeito deve acionar o seu coordenador municipal de defesa civil para que ele faça a inclusão do município no sistema S2ID. O que é esse sistema S2ID? Ele é o programa que é utilizado pela Defesa Civil Federal, Estadual e Municipal para troca de informações e processos. Então, é muito importante, né, que o seu prefeito faça o contato com o coordenador municipal e coloque dentro do programa que liga a Defesa Civil Federal, Estadual e Municipal a sua cidade, que assim poderemos fazer o recurso chegar no município. O deputado Carlos Avalone liderou uma comitiva até o Pantanal Mato-Grossense para discutir a situação do bioma no estado. Atualmente, 2 incêndios são combatidos pelo Corpo de Bombeiros em uma força-tarefa. E o objetivo é evitar que uma tragédia parecida com a que ocorre em Mato Grosso do Sul se repita por aqui. Na reunião realizada no município de Poconé, os militares expuseram as dificuldades enfrentadas e as demandas mais urgentes no combate ao fogo em 2024. O Pantanal ele traz para nós esse desafio, né, que é característica do terreno, uma planície alagável. Então isso dificulta o acesso. São locais em que a maioria, onde estão os focos de incêndio hoje, só se acessa via embarcação ou mesmo com infiltração de aeronave, e isso dificulta o combate. Nos locais em que a gente consegue levar uma estrutura maior, de maquinário, a gente tem mais sucesso, a gente consegue responder e combater esse incêndio com uma maior celeridade. Também foi apresentada a necessidade de garantir e melhorar a comunicação entre os agentes que estão na linha de frente das ações. A comunicação ela fica muito restrita ao alcance dos rádios e isso dificulta, porque a gente começa a espalhar as equipes no terreno e a gente precisa ter informação o quanto antes, né, das ações que estão sendo desenvolvidas. Então a internet via satélite, ela vem, né, como uma ferramenta importante nesse sentido. A gente conseguiu algumas através do apoio do Sindicato Rural de Poconé, que tem suprido a necessidade em uma das frentes de incêndio, mas a gente precisa ampliar isso, né? Uma das frentes de trabalho está mais avançada, com o fogo praticamente extinto. A outra ainda exige bastante atenção e esforços concentrados. O Pantanal impõe a necessidade de uma estratégia permanente, com a integração de diversos órgãos. Nós precisamos estar todos integrados, né, sobre o comando do Corpo de Bombeiros, que é quem conhece o Pantanal e conhece os problemas do Pantanal. O pantaneiro e o bombeiro junto, nós vamos saber como combater esse incêndio. O que eles precisam? De condições. Essas condições são dadas pela infraestrutura e nós precisamos de mais equipamentos. Então, nós precisamos continuar liberando as estradas para que que são estradas vicinais, para que o bombeiro tenha acesso aonde pegar o fogo. A gente já sabe onde normalmente acontecem esses incêndios e nós já estamos preparando. O bombeiro está fazendo isso com muita competência. Apesar das dificuldades elencadas pelos bombeiros, a situação é considerada sob controle. Isso se deve muito pela participação dos produtores e proprietários de terras da região, que estão diretamente envolvidos no combate às chamas. A gente está trabalhando desde novembro, foi a nossa primeira reunião ano passado, novembro de 23, já para traçar essas estratégias de trabalhar em conjunto, produtor rural, com Corpo de Bombeiro, com SEMA, para prevenção e fazer um primeiro combate efetivo e rápido a qualquer foco de incêndio no Pantanal. E o primeiro que aconteceu agora foi há cerca de 30, 40 dias atrás, e conseguimos debelar o incêndio rapidamente. Ele poderia ser muito maior, mas se nós não tivéssemos traçado todas as estratégias com o apoio do governo do estado, que disponibilizou o maquinário da CINFA para fazer aceiros, abrir estradas, nada disso teria acontecido e, quiçá, nós não estaríamos na mesma situação do Mato Grosso do Sul hoje. Também foi fundamental para evitar um cenário desolador nos primeiros meses de seca a atuação da Secretaria de Infraestrutura. Está vindo algumas manchas do Mato Grosso do Sul para cá, então a gente está tentando interceptar naquela localidade, abrindo com a patrol e com as carregadeiras aceros, né, para evitar que isso se propague. Fora isso, nós estamos igual aqui nessa fazenda, fazer ampliação da pista de pouso, para que as aeronaves de maior porte possam descer e, né, por tanque aqui para puxar água do rio para se precisar de água nas aeronaves. Então nós estamos fazendo nessa fazenda aqui, a gente vai fazer a ampliação da pista e os reservatórios, né?
tem poços perfurados, que nós estamos fazendo reservatórios para que os animais possam também beber água na época do fogo e também servir de ponto para que os bombeiros também tenham ponto de apoio para encher os caminhões-pipas. Mato Grosso não está igual ao Mato Grosso do Sul por causa dessa preparação. Há hoje uma movimentação muito grande que começou em novembro do ano passado. Antes de terminar o incêndio do ano passado, nós já estávamos movimentando os incêndios desse ano que viriam. Os investimentos que o Estado fez em estrutura são muito grandes. Teve ano que foi 100 milhões, 70 milhões em média. Comprou helicóptero, comprou caminhão-pipa, comprou caminhonetes, comprou EPIs, comprou uma série de coisas que foi feita, capacitou. Nós temos 2.000 brigadistas hoje preparados e temos condições de preparar mais uns 700 ainda antes da parte principal do fogo. Na visita técnica, o deputado Carlos Avalone percorreu a rodovia Transpantaneira, estrada que cruza o Pantanal Mato-Grossense e faz parte da estratégia do governo estadual para as medidas de combate aos incêndios florestais. Ao longo da extensão da via, foram perfurados poços artesianos que vão garantir o fornecimento de água nos dias mais críticos. Outros 2 ainda serão perfurados neste ano. São 5 poços equidistantes durante a Transpantaneira, de forma a atender, que o Pantanal tem muita água, mas essa época é seco, né? Então vão criar, junto com os poços, reservatórios para estar armazenando essa água do poço e ajudar tanto no combate com os bombeiros, né? Também na dessedentação dos animais silvestres, que foi outro problema também que nós tivemos bastante aqui. No Amazonas, a preocupação recorrente é com os ataques de piratas a rios da região. Deputados cobram patrulhamento. Uma troca de tiros na região entre os municípios de Tefé e Alvarães, no Alto Solimões, chama a atenção das autoridades. Em pauta, a crescente atuação de piratas, que agem principalmente na rota do tráfico de drogas pelos rios do estado e que deixam o rastro de terror por onde passam. Isso aí é um absurdo. Isso aí, imagina o que passa hoje, deputado Rosinha. Os nossos irmãos mais humildes, os piratas, não escolhem, não. Eles vão pegar o agricultor, o pescador, eles batem, matam, estrupam, fazem o que quiser. Nós precisamos de uma ação urgente. O episódio traz de volta o tema para debate na Assembleia Legislativa. O deputado Wilker Barreto cobrou urgência no enfrentamento da situação. Quem tem sofrido com o aumento na criminalidade é a população ribeirinha. Além do caso relatado no Alto Solimões, as autoridades também registraram a atuação de piratas nas proximidades do município de Itacoatiara, ainda no mês de junho. Além do tráfico de drogas, a interceptação de embarcações carregadas com combustível também é rotina. Os prejuízos são milionários. Já o deputado Rosenha defende a criação da Polícia Fluvial, com autonomia federal e recurso para exercer a defesa e a vigilância nos rios da Amazônia. O parlamentar enfatiza a necessidade de uma solução definitiva para o patrulhamento dos rios, especialmente no interior. Não dá para nós não tomarmos uma atitude para que isso possa ser resolvido, sob pena do homem do interior, da mulher do interior, viver em constante ameaça, viver num risco iminente. Ninguém vai navegar mais pelo Amazonas e nós não temos outras estradas. Avião no Amazonas é caro. Ninguém vai querer mais fazer negócios com Alto e Médio Solimões, porque sabe que vai ser assaltado. Observem o calibre desses tiros. Observe o potencial bélico desse pessoal. E existem dezenas de núcleos de piratas, de malfeitores ao redor dessas cidades, sobretudo no curso dos mais de 6.000 quilômetros do Rio Amazonas. É imprescindível nós nos socorrermos ao Ministério da Justiça. A Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado aprovou o projeto de lei que cria o Estatuto do Pantanal, um instrumento para ajudar na preservação desse bioma que o Brasil compartilha com os vizinhos Bolívia e Paraguai.
O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. São 11 capítulos e quase 30 artigos que definem princípios, objetivos e diretrizes gerais das políticas públicas para o bioma. Também tem capítulos específicos que tratam do combate ao desmatamento não autorizado, do turismo regional, do apoio e incentivo para preservar e recuperar o meio ambiente. O Estatuto também regula o manejo integrado do fogo e a prevenção e combate aos incêndios florestais e cria o selo Pantanal Sustentável para reconhecer o trabalho e empenho de pessoas e empresas voltados para o desenvolvimento sustentável da região. Segundo o relator, o projeto vai reforçar o que as legislações de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já determinam em relação ao bioma. O projeto propõe as melhores políticas de uso de conservação, proteção e recuperação da vegetação nativa do Pantanal, respaldada pelas legislações estaduais de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Esse estatuto ele traz princípios fundamentais como o poluidor pagador, o protetor recebedor, desenvolvimento sustentável, participação social, respeito às diversidades locais, uso sustentável dos recursos naturais, entre outros. Este advogado explica por que é importante ter uma lei nacional, mesmo que já existam leis estaduais sobre o Pantanal. A existência de leis estaduais sobre o Pantanal não torna inválida e nem desnecessária a existência de uma lei federal sobre o Pantanal. Até porque nós estamos falando de um bioma que a própria Constituição Federal de 1988 considera prioritário. Portanto, precisa ter esse olhar mais especial por parte do legislador, não tirando a importância dos outros biomas. Por isso, uma lei federal sobre o Pantanal, ela precisa ser protetiva, ela precisa trazer um patamar adequado de proteção. Esse patamar de proteção ele vai servir para que o bioma possa se equilibrar, para que a gente garanta a sobrevivência do bioma a nós. E por isso, essa legislação federal ela precisa dialogar com a legislação dos estados, dar essa base para que a legislação dos estados não seja menos protetiva do que já é hoje e também tratar de assuntos que acabam sendo da esfera de competência da União, como, por exemplo, o regime hídrico, que é muito importante dentro do Pantanal. O Brasil tem uma nova lei. É a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Alzheimer e outras demências. A nova legislação foi elogiada por profissionais da saúde. Veja na reportagem da TV Câmara. O pai do Marcelo tem 87 anos e tem demência. Ele conta que a rotina requer muito cuidado, dedicação dos filhos e de alguns profissionais. A gente procura no dia a dia fazer com que ele tenha uma vida nessa idade, está com 87 anos, com Paxo, né? E requer muito cuidado. Então, existe toda uma logística por detrás desse acompanhamento. Temos uma excelente cuidadora que é a dona Valquíria e há um acompanhamento médico, não só do geriatra, tem cardiologia, então uma série de médicos que acompanham ele no dia a dia, né? A nova Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências foi sancionada pelo presidente Lula. Ela relaciona a demência à diminuição ou perda da memória, do raciocínio, da linguagem e de outras funções cognitivas decorrentes de doenças cerebrais, entre elas o Alzheimer. Durante a votação do projeto de lei no plenário da Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora da proposta, homenageou o autor, senador Paulo Paim. Esse foi um projeto construído a partir de audiências públicas, não trata só de Alzheimer, mas de todas as demências. Essa política nacional é uma inovação e eu queria, em nome do bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos, encaminhar favoravelmente com mérito ao senador Paulo Paim. A deputada Thalíria Petroni, do PSOL carioca, lembrou que o cuidado é uma necessidade humana e os idosos acometidos por demências precisam de apoio do governo. Todo mundo, em algum momento da vida, precisa de cuidado. Quando nasce, o bebê precisa de cuidado. Quando uma pessoa adoece, precisa de cuidado. Pessoas com deficiência precisam de cuidados. E a pessoa, quando fica idosa, e muitas vezes associada a algumas patologias, precisam de cuidado. E se cuidado é uma necessidade humana, cuidado precisa também
ser papel do Estado. A política de cuidado às pessoas com Alzheimer e outras demências prevê a criação de protocolos e ações na rede pública e na rede privada para atender esses pacientes. Também determina a capacitação dos profissionais de saúde e a oferta de apoio às famílias para lidarem com a doença. Para o médico geriatra do Hospital Universitário da Universidade de Brasília, Einstein Camargos, o melhor tratamento para Alzheimer e outras demências é o apoio familiar e a rede de apoio com auxílio de profissionais. Ele acha que não é fácil aplicar a nova política de cuidado, mas disse que ela é necessária e vai ajudar a uniformizar os atendimentos no país. A gente precisa trabalhar com o cuidador, a gente precisa profissionalizar isso, ensinar o cuidado. E existe uma equipe multidisciplinar. Então, existe o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o médico, o assistente social, né? Existe a terapia ocupacional. Então, são vários profissionais que trabalham. E o SUS, como ele tem esses profissionais, e se nós conseguirmos juntá-los em núcleos para atendimento dessa pessoa que envelheceu com demência, eu tenho expectativa que dê certo, né? É possível até que dê mais certo do que o serviço privado, que anda muito fragmentado do ponto de vista de abordagem da pessoa idosa. Olha só que ideia bacana da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para minimizar os impactos da crise climática no estado e tornar Minas mais forte para enfrentar secas e chuvas extremas, os deputados criaram um grupo técnico para estudar o problema. Eles promoveram seminários em algumas das cidades mais afetadas por esses fenômenos. Um dos objetivos era conhecer as boas práticas de cada comunidade. A matéria que você vai ver agora mostra uma técnica usada em Juiz de Fora que promove ações de prevenção e também de socorro em caso de chuvas fortes. Evitar que chuvas intensas provoquem tragédias humanas é um desafio para Juiz de Fora. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o município da Zona da Mata é o terceiro de Minas com o maior número de habitantes expostos a áreas de risco. 25% da população, quase 140 mil juiz-foranos, vivem sob a ameaça de deslizamentos e enchentes. Situação que se agrava com as mudanças climáticas. Quando começa o período de chuva, a gente fica com medo. Primeiro, a minha casa é de telha. E outra coisa, eu moro debaixo do barranco. E é uma mata virgem, dali para cima. Se quiser olhar, pode ir. A ameaça não vem só do barranco nos fundos. Na rua em frente à casa de Dona Maria das Graças, uma encosta de 60 metros cedeu nas chuvas de janeiro de 2022. No terreno, que vem sendo recuperado, havia uma casa e 2 prédios. Tudo foi demolido. Até que a obra fique pronta, 44 moradias da área permanecerão interditadas. Ali era lotado de casa, mas Deus ajudou que saíram. Só quando saiu, moço, dentro de 2 semanas veio uma chuva forte, mas levou tudo. Levou tudo. A interdição ampla e que muitas vezes é contestada pela população, mas que evita tragédias no futuro, é possível porque a região é detalhadamente monitorada e mapeada pela Defesa Civil. Desde 2021, o município utiliza novos critérios para identificar áreas de risco na cidade. De lá para cá, Juiz de Fora não sofreu com óbitos ou mesmo feridos em situações de desastres provocados por enchentes e desmoronamentos de encostas. O período chuvoso de 21-22 foi o mais chuvoso dos últimos 38 anos, o terceiro mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Então a gente teve chuvas muito fortes, muito severas e mesmo assim a gente conseguiu dar uma resposta tanto na parte preventiva antes dessas chuvas, quanto uma resposta depois que as chuvas aconteceram muito eficiente. O método de mapeamento de áreas de risco em encostas usado em Juiz de Fora foi desenvolvido numa parceria entre o Serviço Geológico do Brasil e a Agência de Cooperação Internacional do Japão. O projeto GIDES permite mapeamento rápido e de baixo custo.
Já foram atualizados e realizados novos mapeamentos em cerca de 19 quilômetros quadrados do núcleo urbano da cidade. Para o município de Juiz de Fora foi uma metodologia muito assertiva, porque ela tira toda a subjetividade de quem está fazendo a metodologia. Então, independentemente do profissional que está mapeando uma área, a gente consegue uma assertividade muito alta e a questão do grau de risco, ela fica muito clara, tanto para quem fez o mapeamento, quanto para quem pega esse material para estudar posteriormente. A nova técnica de mapeamento vai além da identificação das áreas de risco. O estudo também indica ações que podem ser tomadas pelos órgãos públicos. É o caso da Rua José Lourenço, no Borboleta. Interditada desde 2021, a via foi classificada como de alto risco. Hoje, ela passa por melhorias orientadas pela Defesa Civil. Verificação quanto à drenagem, quanto à estabilização de encostas, quanto à limpeza urbana, à vegetação, a poda de árvores preventivas. E essa área aqui, ela é considerada como uma obra que está sendo feita preventiva. Os cursos d'água também passam pelo monitoramento. A metodologia é da própria Defesa Civil e foi batizada de Florima, sigla em inglês para gestão de riscos de inundações. Nós conseguimos obter a partir desses dados a chamada mancha de inundação. Com a mancha de inundação nós conseguimos saber com precisão, inclusive, qual que é o nível d'água que vai chegar na casa das pessoas. Isso é muito importante porque a partir deles nós conseguimos fazer direcionamentos para outras entidades no que diz respeito à solicitação de obras, desassoreamento de cursos d'água, ou seja, mitigar de fato o risco, salvaguardando assim a integridade física das pessoas. Aplicar técnicas inovadoras de mapeamento de áreas de risco exige equipamentos e principalmente pessoas. Na contramão da maioria das cidades brasileiras que possuem no quadro técnico apenas um coordenador, a Defesa Civil de Juiz de Fora tem engenheiros, meteorologistas, geógrafos, geólogos, assistentes sociais, técnicos industriais, comunicadores e psicólogos. A partir desse mapeamento a gente consegue desenvolver atividades preventivas, como a criação de núcleos de proteção e defesa civil nas comunidades, atividades educativas nas escolas com defesa civil nas escolas, além disso simulados em áreas de risco que a gente identifica através dos mapeamentos. O sistema de monitoramento foi uma das boas práticas apresentadas no Seminário Técnico Crise Climática em Minas, na etapa de Juiz de Fora. O evento promovido pela Assembleia Legislativa quer levantar medidas que ajudem na convivência com os fenômenos naturais extremos. Que esse projeto tão bem sucedido em Juiz de Fora possa ser replicado em outras cidades. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau!